Muito bem, só avisando que eu não joguei os jogos e só ouvi a série, e eu vou falar do que eu achei sobre esse novo material da franquia. Vamos ser diretos, eu gostei da série, eu entendo que sim, ela não tem muita coisa do que é a essência de Castle, e ela só tem algumas referências pra lá e pra cá. Um adendo sobre no final da série, que o Richter usa a porra de uma Moonlight Great Sword pra matar uma egípcia do cabelo rosa. Isso foi cinema para mim. Mas neste vídeo eu vou tentar defender e ressignificar o que foi essa série de Castlevania, o porquê de ter gostado tanto dela e falando de algumas coisas que eu não gostei. Como adaptação dos jogos, essa série é simplesmente horrível, ela não adapta nada do que existe nos jogos. Ela tem tão só o nome da franquia e só servia para chamar a atenção dos fãs tão carentes de um projeto da franquia, mas receberam algo diferente do que eles queriam. Mas eles deram palcos a temas muito importantes nessa série, como as criaturas da noite se redescobrindo depois de terem sido tiradas do inferno e ressuscitarem em corpos grotescos. Cenas como a do Edward interagindo com elas, fazendo com elas lembrarem de quem eram, fazendo que elas relembrarem sua humanidade, mostrando que, mesmo depois da morte e de terem sido transformados em monstros, a convicção humana ainda reside neles. Na série, a gente vê o drama de Richter, onde ele viu sua mãe ser morta e, pelo trauma, ele perdeu sua habilidade de fazer magia. E na primeira vez que ele viu Orox quando mais velho, ele teve um ataque de pânico e saiu correndo por 2 quilômetros. E foi parar em uma cidadezinha, então ele parou em um bar, onde ele conheceu seu avô Just Belmont. E quando apareceu um vampiro caçando briga, ele pegou o chicote do neto e desceu o pau no vampiro. Depois o avô dele explica sobre seu passado, que depois de seu melhor amigo e esposa terem sido assassinados por um vampiro, isso fez com que ele caísse numa depressão profunda. Na série ele diz, independente do que seja o mal, no fim ele sempre vai vencer. A escuridão prevalecerá e a luz irá sempre morrer. Isso demonstra uma visão muito nihilista sobre o mundo e a própria vida. Isso explica também o porquê dele se isolar e achar melhor cuidar de Richter apenas na distância. Depois de um tempo, perto da cabana onde seu avô morava, os dois foram capturados por vampiros. E lá, prestes a ser executado, Rick consegue recuperar sua magia. Por mais que tenha sido um momento muito maneiro, eu achei muita conveniência de roteiro ele ter simplesmente recuperado sua magia só porque era preciso. Eu acho que teria sido melhor ameaçar o avô do Richter, por isso teria relembrado dele do trauma e faz sentido com ele recuperando a sua magia. E também a Vampire Killer foi extremamente nerfada. Nos jogos ela era a arma matadora de vampiros. Na série passada ela também. Eu fiquei meio triste com essa mudança, mas seguindo. Maria é filha de Tera, a qual foi a pessoa que cuidou do Richter depois da mãe dele ter sido morta e após ele ter vindo para a França. Mas voltando a Maria, Maria é uma maga com poderes de invocar criaturas de diferentes realidades. Na série ela tem 16 anos, está muito envolvida com a evolução e sendo uma das principais líderes do movimento. Durante a série, ela sofre muitos choques de realidade e o seu psicológico vai decaindo cada vez mais, descobrindo que seu pai era o padre da igreja que estava de complô com os vampiros aristocratas. Além disso, ele iria usar ela como sacrifício para a vampira Messias, quando ela foi lá para tentar resgatá-lo, e sua mãe teve que se sacrificar em seu lugar, se tornando uma vampira. A partir desse momento, a Maria quebra, ela simplesmente fica extremamente frustrada por não ter conseguido fazer nada e pelo seu pai ainda estar vivo. Além disso, ela está dividida, não sabendo se ela ainda pode confiar em sua mãe ou que ela perdeu seu coração totalmente, mas no fim ela acaba confiando na sua mãe. Então ela ensina a forma de conjurar criaturas sombrias que aparecem através do desespero, e com isso ela decide ir atrás de seu pai para matá-lo. E o avô de Rick estava encarregado de cuidar dela, porque Rick e Annette e Alucard foram atrás das almas de Sekhmet, mas logo mais falamos disso. Voltando a Maria, ela chega na igreja onde seu pai estava, ela invoca um dragão e mata seu pai com um sopro de fogo. Então Just chega na igreja e nós finalmente entendemos o que é esse poder de conjurar criaturas sombrias. Elas vêm através do desespero de Maria, através do ódio e do rancor dela, e cada vez mais que ela utiliza esse poder, mais a mente dela se distorce, chegando ao ponto de atacar o próprio Just, e nesse momento ele finalmente recupera sua magia e consegue mandar o dragão para sua realidade, junto com a Maria, que recuperou sua consciência. Eu esqueci de dizer, mas após tudo aquilo que aconteceu com o Rick no lago, o Just vai no cemitério e visita o túmulo de sua esposa. Tendo que até com uma conversa bem bonitinha. E bem inspiradora, mostrando que o Rick deu uma esperança para ele, que o mal pode não vencer dessa vez, e ele coloca o anel de sua esposa. E aliás, foi por ele que a magia de gelo perfurou o focinho do dragão. Seguindo com Annette, ela era uma escrava de São Domingos. Ela viu sua mãe ser morta na sua frente por ainda terem resquícios de sua cultura na sua casa. Mas um dia, mais velha, ela
conseguiu escapar dessa fazenda e ela acabou em uma ópera, onde ela conheceu Edward, onde se escondeu em um guarda-roupas. Após isso, Edward mandou ela para um grupo quilombo nas montanhas, onde Annette aprendeu sobre os deuses Orixá e sobre sua magia, e que ela basicamente é a Toph do Avatar, que controla a Terra e tal. E após isso, eles organizaram uma invasão em São Domingos, matando todos os senhores que estavam por aí. E por acaso, alguns eram vampiros. Assim como aquele que matou a mãe de Annette, que acabou fugindo. Vendo todo o passado desse personagem, nós conseguimos ver novamente que mesmo em condições subhumanas, as pessoas ainda permanecem sendo o que elas eram, com suas antigas tradições. Assim como o líder da revolução disse, guerreiros unidos, família e amigos. Mizrak é um guerreiro templário ao serviço de Pai de Maria, e eu posso dizer que com certeza ele tenta representar o que seria melhor a pessoa de fé nessas. Mesmo ele tendo um relacionamento romântico com Aurochs, mas não vejo problemas nisso. Ele realmente acredita em Deus e ele acha que está fazendo o que é correto aos olhos dele e eu de seu padre. Mas após ver que o padre estava corrompido junto com todos os outros guerreiros templários, fez ele realmente entender como a igreja pode ser suja. Mas isso não faz ele parar de crer em Deus. Aliás, alerta de spoiler a seguir. No final da série, ele leva uma facada que o deixa à beira da morte. Aurochs leva ele até algum apartamento aleatório. Enquanto isso, Mizrak conversa com Aurochs, que basicamente diz que teme ir para o inferno. Ele tem medo de sofrer uma eternidade de tormento, com castigo pelo que ele fez servindo ao padre. Sinceramente, ele pra mim é um dos personagens mais humanos que poderiam ser representados nessa época, sendo apenas uma boa pessoa que foi cegada perante uma pessoa que tinha más intenções com a fé. Agora vamos para as duas antagonistas principais dessa série, Ezerbeth e Drouta, mas vamos começar por Erzébet. Ela era uma condessa muito temida quando humana. Ela era conhecida por matar pessoas da realeza para manter seu posto na hierarquia. Então ela foi isolada da sociedade em um castelo muito distante. Mas é aí que entra a Drouta. Ela era uma vampira seguidora de Sekhmet, deusa egípcia da guerra e da cura. Ela estava atrás de alguém que pudesse representar essa deusa aqui na Terra. Então ela foi atrás de Erzébet, dando seu sangue para que ela se tornasse uma vampira. E então ela passou os últimos 300 anos sendo preparada para se tornar a rainha vampira, aquela que trará a noite eterna. Isso atrás para a França, onde está escondido a sua outra metade de Sekhmet. Então, Ba é Erzébet, o corpo que é o recipiente poderoso para aguentar o Ka, que seria a alma do deus. E ao mesmo tempo disso está acontecendo a Revolução Francesa. E com a existência de um padre mestre de forja por lá, ela oferece ajuda para esmagar a revolução se ele fornecesse criaturas à noite para o seu exército. Mas vamos acelerar aqui. Então o que aconteceu foi o seguinte: Annette, Richter e Alucard vão atrás do K. Eles o acham, só que criaturas à noite conseguem o roubar. Aí, então, Erzébet come o que seria o K, que estaria concentrado no coração. Ela fica fortuna. Depois acontece a guerra da revolução, a animação de porradinha, da hora, viva la revolution, e Erzébet é derrotada. Mas em seus momentos finais, ela suplica falando que ela é uma deusa e que ela devia governar o mundo, e que isso foi prometido a ela. Vendo tudo isso que aconteceu, não consigo parar de pensar no N de Pokémon Black e White. Porque ambos passaram grande parte de sua vida sendo preparados e venerados para um destino, sendo manipulados pelas pessoas que os deveriam guiar. E eu sei que ela é má e coisa e tal, mas não consigo parar de ver que grande parte da maldade que existe nela foi aumentada pela influência de Drouta. E falando nela, vamos ver o seu passado. Drouta era uma sacerdotisa de Sekhmet em um templo no Egito. Um dia, gaturnos vampiros apareceram em seu templo e mataram todos à sua volta e roubaram o corpo mumificado de Sekhmet. E Drouta apenas sobreviveu por ter desmaiado e acharem que ela estava morta, mas ela se levantou à noite e rezou para Sekhmet para que ela pudesse dar forças. Então ela pegou aquela espada curva, que eu esqueci o nome, mas seguindo, e ela achou um desses vampiros se alimentando. Então eles brigaram e acabou que o vampiro foi empalado pela estátua de Sekhmet. Drouta entendeu isso como um milagre de sua deusa a permitindo renascer e continuar cultuando, e ela foi à procura da múmia de sua deusa. Anos passaram, contamos já a história de Erzébet, mas durante o primeiro eclipse na animação, Drouta foi atrás do cast principal e acabou sendo morto por Alucard, que tinha acabado de chegar. Seu corpo é recuperado graças às criaturas da noite de Erzébet,
e ela se vê sem chance em sua principal guia. Ela obriga o padre a ressuscitar Drought como criatura da noite. Então ela renasce pela terceira vez, praticamente como uma sucubus, mas agora, como uma criatura da noite, ela pode andar pelo sol sem problemas. Graças a isso, ela simplesmente expurga o exército revolucionário que foi mandado para lá. Mas vamos te skip de novo. E vamos voltar para a cena onde Elizabeth foi derrotada e Drought vai lá e salva ela. Mas enquanto Elizabeth ainda está falando sobre o pessoal lá de baixo, Drought fala que ela era indigna de carregar o poder de uma deusa, que todo o tempo que ela passou preparando ela foi em vão. Mas tudo isso fez com que ela acorde para uma coisa. Ela era escolhida para representar Sekhmet. Então ela suga todo o sangue de Elizabeth e se torna simplesmente uma deusa. Que se não fosse a Net que teria conseguido entrar em contato com o lado bom da alma de Sekhmet para possuí-la e ajudar para derrotar Drought, todo mundo teria morrido. Drought, para mim, é o total contrário de quem seria Mizraq, pois ela também era uma religiosa cuidadora de um templo, mas ela foi distorcendo cada vez mais sobre o que era para ser Sekhmet. Tudo que ela fez do começo ao fim foi pensando que era isso que sua tão querida deusa gostaria que acontecesse. Então, finalmente chegamos ao fim da análise. Gostaria de deixar aqui os meus pontos perante a fanbase de Castlevania. Os pontos principais foram: os jogos que se centravam principalmente Drácula e seus cultistas, a mudança completa de personalidade de personagens, a falta de trilhas sonoras, a pouca utilização de monstros no bestiário e a falta de utilização de magias típicas nos jogos. Eu vou falar de ponto a ponto de cada coisa que eu comentei agora. Na minha opinião, uma grande série de jogos terem apenas uma coisa como vilão principal faz as coisas ficarem chatas eventualmente, porque sempre ficaria: ah, o Drácula ressuscitou, barra os cultistas estão tentando reviver o Drácula. Eu acho da hora essa variação que tiveram na série introduzindo uma vilã principal, não seja alguém querendo ressuscitar o Drácula ou o próprio Drácula como vilão. Sobre a mudança completa de personalidade de personagens como Richter e Maria, eu entendo que realmente deve incomodar muitos fãs antigos que amavam quem foram esses personagens nos jogos, mas eu acho que o que aconteceu foi basicamente uma reescrita completa do que foi Castlevania nos jogos, não sendo como jogos, mas algo totalmente diferente, basicamente ressignificando o Castlevania nessa nova mídia. Trilha sonora se tornou algo muito importante para mim depois de ter jogado Persona 4, então resolvi prestar mais atenção nelas. Eu basicamente ouvi um pouco de cada soundtrack de cada jogo da série e posso dizer que as OSTs de Castlevania eram realmente incríveis. Os sons de guitarra, bateria eram simplesmente incríveis. E também me lembrou muito Powerwolf com aquele som muito épico de Aquarius. Enquanto as trilhas sonoras da série, eu acho que elas servem mais para ambientar do que para ser épicas, mas por exemplo, Divine Bloodlines é simplesmente incrível, é uma das trilhas sonoras que eu posso falar que só simplesmente me lembra muito Dark Souls com aqueles vocais para parecerem grandiosos e tal. Mas a minha conclusão é que as trilhas sonoras de jogo são bem mais legais. Eu acho que a ideia de se inspirar em diversas outras coisas para criarem seus monstros de Castlevania Nocturne é uma boa ideia. Algo que o Marcelo Card apontou no ano passado, quando ele fez sua review da série, ele falou que muitas criaturas pareciam apóstolos do Berserk. Então eu percebi que era verdade. Eu acho isso uma inspiração muito maneira, que enriquece muito o design dos monstros. Aliás, todos os personagens dessa série são lindos, eu amo o design de cada um. Eu adorei a direção de arte dessa série. Sobre a falta de utilização de magias típicas que existem nos jogos, está ligado ao tópico da igreja dessa versão de Castlevania. Ela está mais alinhada com o que realmente aconteceu na vida real, porque há anos atrás a manda-chuva do mundo basicamente era a igreja. E ela era toda corrupta. Isso explica a falta de utilização de magias típicas como manda-chuva da água benta. E eu vou falar que eu entendo as pessoas que sentem falta das outras magias, elas realmente eram muito características. Ficar, por exemplo, só nas magias elementais, eu acho chato. Eu achei que podiam fazer uma fase boa da igreja. Ela ser um pouquinho mais legal nessa série do que foi nas outras. Muito bem, pessoal, eu acabei de terminar a parte do áudio. Eu queria avisar que hoje é meu aniversário, cara. Eu espero conseguir postar mais vídeos nesse canal, por mais que eu vá começar a estudar integral. Eu gosto de dedicar um tempinho assim pra gravar roteiro e tal. Eu espero que eu esteja melhorando minha fonética. Eu sei que esse vídeo vai ter grandes diferenças de áudio, porque eu ainda tô me acostumando, eu gravo de madrugada. Mas eu espero melhorar cada vez mais. Eu sinto que eu estou melhorando. Muito obrigado a todos e tchau.